Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo de aprendizagem de inglês e idiomas aqui na nossa série Línguas e Culturas, então, da Academy Idiomas. Então, hoje eu estou trazendo aqui dois professores especialistas, então, que é o Eduard Dimitri... Opa, as meninas primeiro, a Juliana Bragança, que é a nossa professora, então, com mais de 15 anos de experiências, tendo ensinado por grandes escolas renomadas do Brasil, algumas das maiores escolas, que eu não vou citar nomes aqui. A Juliana é nossa professora parceira aqui da Academy Idiomas, e o professor Eduard Dmitriev. A gente dividiu o apartamento durante um ano em Paris e ele é um professor irmão, uma pessoa com muito conhecimento. Ele domina a gramática e a língua, o ensino geral de italiano, russo e francês, tendo vivido e sendo formado em Linguística pela Universidade de Paris, 8 também. E eu, professor Emerson, estou aqui com vocês aqui para ajudar vocês, tendo aí também mais de 10 anos ensinando inglês, francês e agora o espanhol, e tendo criado o método WO de ensino para acelerar o aprendizado de vocês. Então, olha só, pessoal, seguinte, nosso assunto hoje é qual que é a melhor forma de aprendizagem? É autodidata, com o professor ou o meio termo, o meio do caminho. Então, olha só, eu vou fazer uma breve apresentação do tema aqui para vocês, depois a professora Juliana vai dar a opinião dela, depois a gente vai passar para o professor Eduardo, dar a opinião dele, e a gente vai fazer uma conclusão no final. E o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, tudo que a gente vai falar aqui hoje é algo muito importante para você ganhar tempo, ganhar agilidade e ganhar velocidade e praticidade no seu aprendizado do inglês ou de qualquer outro idioma, porque uma vez que a gente fala sobre técnicas de aprendizagem para o inglês, elas servem para qualquer outro idioma também, ok, pessoal? Então, aprender um idioma estrangeiro, o processo ele é o mesmo ou muito parecido para qualquer idioma estrangeiro. Então, olha só, a gente estava conversando e surgiu essa questão, né, que, por exemplo, a Juliana, ela atua como professora, o Eduardo também atua como professor, e já eu, com o método WO, eu atuo mais como um tutor e um mentor de idiomas. O que significa isso? Que eu tenho uma metodologia que ela serve mais para o autodidatismo. Essa foi a forma como eu aprendi 5 idiomas fluentemente, estou aprendendo mais 2, o russo e o alemão, e essa é a forma que eu ensinei centenas de pessoas e que eles conseguiram resultado. Mas, o que acontece? Tem pessoas que vão conseguir aprender de forma autodidata, com a metodologia, e tem pessoas que não vão conseguir, tem pessoas que vão falar, olha, eu não consigo estudar sozinho, eu preciso de um professor para segurar minha mão, para puxar minha mão. Está errado? Eu acredito que não está errado. Cada pessoa tem uma forma de aprender, tem pessoas que vai conseguir de forma autodidata aprender sozinha, pega uma metodologia ou vai aprendendo sozinha com materiais por aí. Que eu sempre digo para você é o seguinte, é muito mais difícil se você tentar aprender tudo sozinho, criar método, técnica sozinho, você vai demorar muito. Se você encontra técnicas e métodos que já funcionam e segue esse caminho estudando de forma autodidata, você vai conseguir um resultado muito mais rápido. Por outro lado, se você não consegue e precisa de um professor, segue a orientação desse professor e vai junto com ele. Ou o meio termo. Qual que seria o meio termo? Você adquirir um método autodidata e ter um professor ali fazendo a tutoria, te acompanhando no seu processo. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou pedir, então, para a professora Juliana, então, Bragança, se apresentar, fazer uma pequena introdução para a gente e dar a opinião do que ela acha, então, sobre o autodidatismo, qual que é a melhor forma de aprender o idioma? Sendo autodidata, tendo um professor, é o meio termo, a opinião da professora Juliana, e só lembrando que, antes da professora Juliana dar a opinião dela, pessoal, cada pessoa tem uma forma de aprender. Então, teste vários métodos, teste várias formas, como, por exemplo, aqui na Academy Idiomas, você tem 7 dias de garantia, você vai lá, assiste o tanto de aula que você quiser, faz o tanto de prática que você quiser, se você não gostar, você pede o seu dinheiro de volta e pronto, a gente, né, cada um segue feliz. Então, ou seja, faça o teste com várias pessoas e a que você mais se adaptar, você segue com essa pessoa.
Ok? Então, é isso aí, professora Juliana Bragança. Vai lá, manda ver. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Bragança, eu sou a professora nômade, né? Cada dia eu estou em um lugar, né? Passo tempos em lugares diferentes. E hoje eu estou aqui em Vila Velha e eu, por muito tempo, dei aula em escolas, né? Eu sou professora de formação, sou pedagoga, depois eu me formei em letras, português e inglês. E eu sempre trabalhei em escolas, tanto escola regular quanto curso de inglês. E nesse meu tempo de experiência, eu percebi, né, exatamente isso que você acabou de falar. Cada pessoa aprende de um jeito, né? Cada pessoa tem a sua maneira de aprender. E nós, como professores, a gente tem que ali dar um jeito de explicar a mesma coisa de maneiras diferentes, para que todos os alunos entendam, né? Eu fiz umas anotações aqui, só que eu vou usar aqui para me basear. Então, assim, você estava comentando, né, da maneira de aprender autodidata, que foi o seu caso, né? E, e é realmente isso, depende muito do seu interesse, né? Depende de como você vai fazer isso, porque eu percebo que as pessoas autodidatas passam muito pelo processo de tentativa e erro, né? Erra algumas vezes até conseguir achar o meio, e já com o professor você vai mais direto ao ponto, né? Outra coisa que eu vi e que tem os dois lados da moeda, né? Tem alguns autodidatas que ficam ali na superficialidade, né? Às vezes nem sabe como ir mais profundo em algum tema, em alguma coisa, e já tem alguns autodidatas que vão profundo demais, às vezes em coisas que são desnecessárias, né? Então essa é a diferença também de ter um professor, essa curadoria, né? O que é importante para você dentro do que você vai usar essa língua estrangeira, né? No meu caso, o inglês, dentro do que você vai usar o inglês. O que você precisa estudar de fato? Tem coisa que você não precisa nem perder seu tempo estudando, né? Então, eu acho que uma coisa que não beneficia o autodidata é isso, né? Essa curadoria, essa assertividade que o professor ele pode oferecer, né? E uma coisa que eu vejo O pessoal também, com experiência pode oferecer, né, professora Juliana? exatamente, nossa, me perdi. Ah, tá. Então, assim, falando daqui do questão do autodidata, né? O que eu vejo é muito bom porque a pessoa vai no ritmo dela. Essa que eu vejo uma grande vantagem do autodidata, né? Ele pode ir no ritmo dele. Às vezes, uma pessoa que tem esse perfil autodidata não vai se dar bem num curso de inglês, porque enquanto as pessoas estão ali, 3 aulas para fazer a primeira unidade, ele já está ali na quinta unidade, já está agoniado, né? Então, eu percebo que o autodidata ele tem muita sede de aprender, né? O autodidata é muito curioso, ele gosta de saber curiosidades, de saber detalhes, de saber coisas, de saber histórias, né? E já uma pessoa, eu, por exemplo, sou essa pessoa que precisa de professor. Eu, infelizmente, não tenho ainda essa disciplina de pegar um curso online, você vai ter que fazer todo dia 15 minutos. Muitas vezes eu não consigo. Eu já fiz curso online e eu não consegui. Então, eu tenho esse perfil de ter uma necessidade de ter um compromisso com uma pessoa. Olha, meu compromisso com você é toda terça e quinta às 18. Então, toda terça e quinta às 18, eu sei que eu vou ter que parar aquele momento para dar atenção para aquela pessoa, porque aquela pessoa está me esperando, e aí eu vou aprender alguma coisa. Então, esse é o perfil. Então, eu acredito que essa seja a forma, né? Eu acho que não existe, assim, a melhor maneira de aprender. Eu acho que existe a sua maneira de aprender. Como você aprende melhor? Poxa, eu aprendo mais rápido sendo autodidata, estudando sozinha. Poxa, eu aprendo melhor numa turma. Poxa, eu aprendo melhor individualmente. E tem gente que, por exemplo, eu tenho alunos que fazem aula comigo e que fazem curso de inglês e que também estudam sozinhos. Então, são as pessoas que descobriram que tem que beber de várias fontes, né? Então, o processo de aprendizagem, ele é muito individual, né? Então, eu acredito que não existe a melhor forma, existe a melhor forma que se adequa a você, né? Eu acho que é esse eu coloco esse como meu ponto de vista, né? Legal, legal. E como que você recomendaria, professora Juliana, os alunos que estão começando e tentando se encontrar, mas eu não sei qual é a técnica, eu não sei qual que é a escola. Eu vou te dar a minha opinião, vou reforçar, né? Uhum, Se a pessoa quiser uma escola presencial, tradicional, se ela quiser as melhores, ela vai ter que ter a bala na agulha ali, né? Vai ter que ter o dinheiro ali para pagar as melhores,
ou se ela quiser alguma instituição mais em conta e tudo, ela vai ter que fazer um teste em uma e outra, e ela vai ter que realmente se jogar para testar em uma e outra até encontrar uma que ela goste, mas a maioria das pessoas não tem paciência para isso e nem muito saco para isso também, né? E Uhum. assim, e se a pessoa já quiser online, ela tem essas questões que os cursos online têm essa facilidade de que você, às vezes, pode... Na verdade, online tem duas formas. Tem, você vai chamar a professora Juliana ou o Uhum. professor Eduardo, né, pega o contato deles aqui embaixo aqui, ou vai lá em grupos de Facebook, de professores de inglês, professores de francês, você vai encontrar professores online, você vai testar um e outro, só que assim, muito cuidado, porque essas comunidades de professores do Facebook, tem muitos professores que eles não têm uma metodologia que vai te ajudar, eles estão ali enchendo linguiça, entende? Eles estão ali fazendo muita coisa que às vezes não vai te ajudar como deveria. Então, muito cuidado na hora de escolher. E quando você quiser algum curso online, a minha sugestão, na verdade, no geral, é a seguinte: acompanha tipo umas 2, 3, 4, 5 páginas que você gostar na internet, e aí fica ali acompanhando as dicas, as aulas, lives, conteúdos, vai olhando a que você gostar mais, que você falar assim, pô, caraca, esse professor aqui, essa professora, essa galera aqui, eles têm uma forma legal de ensinar, eu confio neles. Você vai primeiro dar uma... é, você vai, fugiu a palavra aqui na minha mente, você vai dar uma olhada ali, você vai prospectar aquilo ali, você vai primeiro olhar os conteúdos, se te agrada, se é daquele jeito mesmo que você gosta, porque cada um tem um método, uma técnica diferente. Qual que é a sua opinião, Juliana? Eu concordo com você, essa pessoa que está no começo, porque a gente tem que entender que o processo de aprendizagem de uma língua é uma jornada, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir a fluência. Então, você vai ter que dedicar tempo de estudo. Então, assim, em que forma de estudar você gosta mais? Que escola ofereceu a forma que você gosta, que você achou mais adequada para você? Que professor foi mais o seu perfil? Você gosta mais online? Você gosta mais presencial? Você gosta online ao vivo ou você gosta da aula gravada para você poder voltar e escutar de novo? O que você gosta? Né? Você tem que se conhecer, ver qual é o seu perfil. Poxa, eu gosto de curso de inglês que tem muita gramática. Eu tenho um aluno que assim, eu tô aqui falando com ele aprendeu tudo, viu tudo, mas ele me pergunta, e aí, a gramática? E aí ele tem essa necessidade de gramática. Já tem outros alunos que fogem. Quando eu falo de gramática, o aluno foge. Então, assim, cada um tem o seu perfil. O que você busca? O que você quer? Né? Então, eu concordo com você que nesse começo, quando a pessoa está procurando, vai dar uma garimpada. E hoje em dia, com a internet, a gente tem muito acesso a tudo. E aí eu entro mais uma questão do autodidata ou com o professor, né? E aí, por a gente ter muito acesso a muito conteúdo, eu lembro que na época que eu estudava inglês, a gente só tinha fita cassete. Olha aí, já denunciando a idade, né? Só tinha fita, tinha cassete. E aí, você escutava fita durante a aula lá, e você não tinha acesso. Eu lembro que meu curso de inglês fez um folderzinho com algumas letras de música, e a gente tinha que esperar aquela música tocar na rádio para a gente pegar o nosso papelzinho e acompanhar. Então, hoje em dia, está muito fácil de estudar qualquer língua. E aí tem muito conteúdo. E aí você vai, por isso que eu achei boa essa sua dica de você falar, segue aí uns 5 canais, uns 5 blogs, por quê? Porque se você for olhar tudo, você vai se perder, né? Então escolhe ali uns 5 professores que você simpatizou, segue ali e percebe, não, eu consigo estudar autodidata, consigo estudar sozinho, vou comprar esse curso aqui que já tá me dando guia, e eu vou seguir o caminho das pedras e vou estudar direitinho. Poxa, ó, não consegui, dei uma volta aí, fiquei perdida, fiquei com mais dúvida do que eu tinha antes. Poxa, eu vou pegar uma aula particular que a professora vai dar atenção 100% para mim. Poxa, eu já falo um pouco, quero trocar ideia com uma galera do mesmo nível que eu. Vai para uma turma. Então, encontre o seu perfil. Veja onde você está, veja o que você quer fazer, veja seu tempo, né? Porque quando a gente fica garimpando tudo na internet, isso demanda tempo. Como é que está seu tempo para você se dedicar a isso? Isso é outra coisa que a gente tem que pensar também. Então é isso, Emerson, concordo com Legal. você. Dá uma garimpada aí de várias maneiras e ver o que se encaixa melhor no seu perfil. Né? Eu falei Perfeito. demais, não estou deixando tempo para doar. Bom, então, inclusive, a gente vai vamos fazer uma conclusão no final, né? E vamos lá, que a gente tem o tempo contado aqui no nosso bate-papo aqui Sim. da nossa série Línguas e Culturas. Então, pessoal, aproveita para dizer aqui embaixo, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários.
Pergunta aqui, tanto eu quanto a professora Juliana ou o professor Eduardo, a gente vai responder vocês, ok? Então, vamos lá para o nosso professor Eduardo. Pessoal, inclusive, o professor Eduardo, ele ainda não domina o português e ele consegue compreender bem. Então, ele vai dar a opinião dele sobre o assunto, né? O autodidatismo, ou com o professor, ou meio termo. Ele vai dar a opinião dele. Inclusive, eu sempre gosto dessa opinião também, porque o Eduardo, ele vem com opinião lá do outro lado do Atlântico, ele sempre vem com uma opinião diferente. Então, é muito legal você pegar essas opiniões diferentes para justamente você falar assim, opa, peraí, tem muitas vezes que a gente está com a opinião daqui e o Eduardo fala uma coisa que a gente esperava que ele falaria algo parecido, ele vem com algo totalmente diferente para abrir a mente da gente. Então, muito interessante a visão, né, de uma pessoa que vem lá do outro lado do continente também, no caso do Eduardo, que morou 15 anos em Paris e agora de volta em Moscou. E é isso aí. E eu vou traduzindo o que ele falar aí para vocês. Professor Edouard, allons-y, c'est avec toi la parole. Oui, avec plaisir. Fais la Voilà, donc, présentation, fais ta petite présentation et tu peux donner ton opinion, s'il te plaît. voilà, entre autres, je suis professeur de langue. C'est pas ma seule métier parce que j'ai étudié beaucoup de choses comme la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, voilà, et d'autres choses. Donc la question, si je me souviens bien, la meilleure méthode, s'il fallait apprendre en autodidactie ou si on a besoin du professeur, c'est ça? Le milieu chemin. D'accord, donc chaque personne est différente et l'approche doit être aussi différente. Je ne sais pas si tu vas traduire chaque fois ou... Ouais, tu peux arrêter un peu e je serai en train de traduire. Então, o Eduardo, ele começa já dizendo, né, e reforçando que cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter que ter uma abordagem diferente, né? E no começo ele, né, fez uma pequena apresentação e além de mestrado em linguística, ele tem também doutorado em psicologia também pela Universidade de Paris, tem também mestrado em música e algumas outras áreas também que agregam essa questão da linguística, da sociologia e da psicologia como um todo. Merci. Donc, psychologiquement, d'ailleurs, on peut revenir à Marcus Aurelius, qui disait que il était plus facile de motiver quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà, tu peux traduire si tu veux. Répète ça, s'il te plaît. Marcus Aurelius, Oui. un philosophe de la Rome antique, de la Rome, a dit qu'il était plus facile de motiver quelqu'un d'autre que de motiver soi-même. Então, o Eduardo, ele diz que Marco Aurélio, né, que era esse pensador e acredito que guerreiro também e filósofo, né, ele dizia, inclusive um dos maiores livros de pensamentos, né, do mundo é esse de Marco Aurélio. E um dos pensamentos dele, né, que o Eduardo menciona, é que ele falava que era muito mais fácil motivar uma outra pessoa do que a si mesmo. Oui, et donc la même chose disent les psychologues, parce que quand on cherche à motiver quelqu'un d'autre, il y a plein de sentiments, de ressentis qui vont se mettre en marche. Voilà, parce que quand il y a une interaction professeur-élève, voilà, le professeur va travailler beaucoup, même à la place de l'élève, ça je ne le cache pas. Par contre, ça va causer plein d'émotions en réponse. La responsabilité face au professeur, la culpabilité face au professeur si on n'a pas fait le devoir, la discipline qu'on doit aussi montrer face au professeur. Então o Eduardo está dizendo que, assim, segundo a psicologia, né, que a psicologia realmente ela é muito importante em todas as áreas, né, e nessa de linguística também,
O que ele acabou de dizer aqui, segundo a psicologia, quando você tem, por exemplo, um professor, fica tudo muito mais fácil, você joga a culpa no professor. É muito mais fácil você culpar alguém do que você culpar a si mesmo. Então, você aprender de forma autodidata, você tem que tomar a responsabilidade para si. E quando você tem um professor, é muito mais fácil. O professor, geralmente, ele vai ter muito mais trabalho do que você, na maioria das vezes. Vai até, muitas vezes, fazer mais trabalho do que você, para você, e é mais fácil culpar o professor do que tomar a responsabilidade para si. Oui. Je vais citer un exemple de la vie de tous les jours. Il y a les hommes solitaires qui ne rangent jamais leur chambre. Mais les hommes mariés, s'il y a une femme qui arrive en disant «Ah, tu n'as pas rangé la vaisselle, tu n'as pas nettoyé ton vêtement, tu n'as rien fait pour arranger l'ordre dans ta chambre», et l'homme, il va obéir. Voilà, vas-y, traduis. Sinon, il n'aurait rien fait, rien du tout. Ouais. Sur le canapé, voilà, tu peux traduire. Então, um exemplo diário, né, do cotidiano que o Eduardo vem de citar é, por exemplo, um homem que mora sozinho. Não é o meu caso, viu, gente? C'est Ele não vai arrumar a cama, não vai arrumar o quarto, ele simplesmente tá tudo certo. Só que quando, por exemplo, ele tá com uma esposa, com uma mulher, ela vai falar: você não arrumou nada, você não arrumou isso, você não arrumou aquilo. E aí ele vai arrumar, porque tem alguém brigando com ele, tem alguém cuidando, obrigando ele a fazer. Oui, c'est pour ça que la présence du professeur est très importante, mais pas pour tous, parce que il y a des gens, à mon avis, c'est la minorité, qui arrivent à se motiver eux-mêmes pour apprendre en autodidactie. Voilà, tu peux le traduire. Faites ça, s'il te plaît. Il y a des gens, la minorité, qui peuvent apprendre facilement en autodidactie, comme par exemple l'archéologue Schliemann ou le linguiste Champollion. Voilà. Então, o Eduard, ele mencionou, né, que tem pessoas como Schliemann e Sekelo, Champollion. Champollion, que são arqueólogos e linguistas também. Tem pessoas, Eduard, mais on parle de gens normaux, de gens... E o Eduardo está mencionando pessoas, né, pensadores, mas eu estou pedindo ele para trazer para pessoas normais, como nós, do dia a dia, né, que a gente que trabalha, que tem família, que tem filhos, que tem os compromissos. Est-ce que tu comprends ça, Eduardo? Oui, je comprends. Hein. Mais non, mais les personnes normales, c'est-à-dire, je dirais plutôt les personnes ordinaires, et il y a aussi chez elles les gens qui arrivent à apprendre en autodidactie. Sauf que il y a aussi un problème. Quand on apprend en autodidactie, je ne pense pas qu'on puisse arriver à parler correctement sans faute. Voilà, si tu peux le traduire. Je vais expliquer pourquoi. Então, o Eduard, ele diz que assim, né, quando a gente aprende de forma autodidata, é muito difícil que a gente consiga falar sem cometer erros, né? Sem falar alguma coisa errada, alguma coisa aqui, outra ali. É muito difícil você aprender a falar sem erros. Oui, parce que la langue est une chose vivante. On ne peut pas, même si on apprend les phrases clichés, les phrases toutes faites par Internet, ces phrases seront sans erreur, mais ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'une langue, c'est toujours de l'improvisation. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un quand un élève s'improvise dans une langue étrangère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le corrige. Voilà. Ni YouTube, ni d'autres applications, non, mais ça peut, mais ça marche mal. Les automates ne peuvent pas corriger un élève comme un professeur vivant. Então, o Eduardo tá querendo dizer que assim, a forma autodidata de aprendizagem, ela é interessante, ela funciona, a pessoa pode até conseguir, né, como exemplos de
por exemplo, morando em 6 países fora do Brasil, durante 4 anos e meio, o que eu mais vi foram pessoas que aprenderam de forma autodidata, eles conseguiam falar e compreender tudo que eles queriam, seja no trabalho, em comunicação na rua, só que eles sempre falavam com erros. Então, essa questão de realmente aprender de forma autodidata, mas nesse caso, o Eduardo está falando de pessoas que não procuram um curso também que ensine a pessoa que aprende por si só. Eduardo, ajoute ici la nécessité d'un cours. Tu vois, parce que, par exemple, il y a les cours en ligne que tu vas avoir un mentorat, ça veut dire quelques leçons, un mois ou deux de leçons, comme ça se passe dans notre cours, 1 ou 2 mois de mentorat. Et après, la personne, elle a tous la méthodologie des 24 modules pour aller jusqu'à la fin et utiliser son méthode. Et elle a la communauté des élèves pour qu'on retire toutes les questions, les doutes que la personne est là. Donc, voilà, allez, allez. Oui, parce On que a seulement 9 minutes pour finir. oui, même selon mon expérience, par exemple de l'italien, même si je cherchais la perfection, même si les professeurs me corrigeaient, euh, c'était très dur, même ayant les professeurs vivants, de ne pas faire les erreurs. C'est pour ça qu'on me disait toujours que la syntaxe de votre langue natale va influencer votre italien. Même avec la correction, pour parler sans faute, pour parler comme les personnes natives, voilà, même avec le professeur, c'est très difficile. Voilà, et pour finir, que oui, il existe les gens qui peuvent étudier des langues en autodidactie, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Ok. Então, o Eduardo, então ele termina, né, ele conclui dizendo que tem sim pessoas que aprendem de forma autodidata, só que não é para todo mundo. São a minoria das pessoas que vão conseguir aprender de forma autodidata. Então, a maioria das pessoas, realmente, elas vão precisar de uma pessoa viva, uma pessoa viva que a ajude, não um robô, não uma máquina, não um computador, uma pessoa viva que, né, um professor, então, ou um tutor, um mentor, geralmente um professor com experiência, que quando essa pessoa errar, quando ela estiver indo para o caminho errado, né, ela tem esse caminho aqui para chegar onde ela quer, no aprendizado. Quando ela começar a desviar, tem um professor que fala, opa, peraí, o caminho é esse aqui. Então, é muito importante um professor nesse sentido. A pessoa pode até aprender de forma autodidata, e eu acredito, a minha opinião é que não é tão raro assim pessoas autodidatas. Eu acredito que tenha bastante, eu diria que talvez 30, 40% das pessoas conseguem se tornar autodidatas. Eu chutaria essa porcentagem. Só que mesmo assim, é muito importante você estudar de forma autodidata, não colocar a responsabilidade 100% na mão de um professor, porque isso é o caminho para você só jogar a culpa em alguém e não alcançar o que você quer, você está colocando a culpa em uma pessoa. Mas, por outro lado, você aprender, pegar os materiais e estudar e fazer tudo que o seu professor está te pedindo, e você ter o professor como um mentor, um tutor que está cuidando para você não desviar do caminho, isso é o mais importante. Edouard, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu veux complémenter? Tu veux conclure? Donner ta conclusion? Oui, j'ai compris, merci. Ce qui me vient par ma tête, c'est pas de la linguistique, mais il y a des matières comme les mathématiques ou la théorie musicale qui sont impossibles d'apprendre sans professeur. Ça, c'est vraiment impossible. Apprendre sans professeur? Oui, les mathématiques ou le solfège, c'est impossible. Les mathématiques et quoi? Et la théorie musicale, le solfège, c'est impossible sans professeur. Voilà, c'est pour dire que en linguistique aussi, il y a sans doute des choses comme les règles de grammaire très difficiles, parce que pour maîtriser parfaitement, il faut quand même maîtriser les choses. Voilà, il faut mettre 20 ans pour apprendre une langue comme d'une façon native. 20 ans pour n'importe quelle langue, pour n'importe quelle branche de science. Pour les mathématiques, c'est 20 ans. Pour tout.
Très bien, très bien. Merci, professor Eduard. E então, olha só, o que o professor Eduard ele disse faz total sentido para mim. Eu vou perguntar agora a conclusão da professora Juliana também, para a gente fechar. Falta 5 minutos para a gente encerrar, para a gente fechar. Vou tentar dar uma conclusão rápida, pedir a conclusão rápida da professora Juliana. Seguinte, o que o Eduard falou faz muito sentido, que é o seguinte: para aprender a matemática, né? E o Eduard ele tem essa formação também. É, e assim, para você aprender matemática, por exemplo, e a teoria musical, para aprender sozinho, você levaria talvez dezenas de anos aí para aprender. Então é algo que, e aprender também uma língua como nativo ou de forma muito bem feita, você talvez demoraria também dezenas de anos sozinho. Então, já tem pessoas que criaram metodologias, pessoas que criaram caminhos, pessoas que já erraram e aprenderam. Então, por que você, né, vai querer aprender tudo sozinho? Você pode aprender, sim, de forma autodidata, mas tendo alguma pessoa para te direcionar nesse processo é a melhor forma. Professora Juliana, dá sua conclusão para a gente, por favor. É muito legal esse ponto de vista que ele colocou, né, do erro, né, e de ganhar tempo mesmo. Então, tudo isso depende da sua necessidade, depende da sua condição financeira também, né, porque a gente sabe da importância de uma curadoria, da importância de um feedback assertivo, né, se o professor poder falar, poxa, ó, você está muito bem na sua escrita e na sua leitura, mas sua pronúncia está deixando a desejar, né? Você ter alguém para te direcionar, ó, estuda mais isso, estuda mais aquilo, isso é perfeito. Então, concordo demais com a colocação de vocês. E é isso, cada um encontra a sua forma de ensinar, ou de aprender, né? E vai seguindo, né? Porque o processo de aprendizagem é longo, como se diz, é um processo, né? Então, para aprender uma língua, você vai ter que demandar tempo, dedicação. Então, escolha a melhor forma, escolha otimizar esse processo, porque naturalmente é um processo longo, então você tem que encontrar formas de otimizar, né? Então é isso. Legal. Pessoal, muito obrigado, professora Juliana. Pessoal, então, olha só, para a gente fechar, o link para o professor Eduardo, para o Instagram dele está aqui embaixo, da professora Juliana também está aqui. Caso vocês tenham dúvida, você tenha dúvida, deixa aqui para a gente aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo vocês. Sigam a gente nas redes sociais, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aí com o Eduardo, comigo, com a professora Juliana. Siga a gente, os links das redes sociais eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E a gente tem semanalmente aqui na Academy Idiomas dicas, vídeos, aulas. A gente tem um curso aí com a professora Juliana de gramática também, Grammar Lessons, tem algumas aulas liberadas aí para vocês. Semanalmente a gente está colocando algumas aulas aí. E na Academy a gente abre novas inscrições aqui a cada 2 ou 3 meses. E tem um link de uma aula gratuita aqui embaixo também. E caso você queira uma professora particular, uma professora para te guiar, você pode falar com a professora Juliana pelo link da rede social dela aqui embaixo, ou do professor Eduardo, caso você queira um professor. O Eduardo ele ensina italiano, francês e russo, ok? A professora Juliana, inglês. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, então, desse nosso português para estrangeiros. Português para estrangeiros, a professora Juliana. Então, pessoal, se vocês gostaram, então, se você gostou desse nosso bate-papo de aprendizagem de inglês ou de qualquer outro idioma, aqui no nosso Línguas e Culturas da Academy Idiomas, deixe seu like, copie esse link, manda para mais um amigo ou amiga que esteja aprendendo ou queira aprender ou precise aprender um novo idioma. E a gente se vê, então, nas dicas, vídeos e aulas, e a gente se vê lá. Muito obrigado, professor Eduardo. Merci infiniment. Thank you so much, professora Juliana. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Thank you, guys. Obrigada. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.